Então, muito bom dia. Vamos dar início à reunião de Câmara de 17 de abril de 2020, por videoconferência. Cumprimento-vos a todos. Estão presentes todos os elementos do Executivo Municipal. Cumprimento o Sr. Vereador, os Srs. Vereadores. Cumprimento também os técnicos do município que estão de serviço à reunião. Dava nota do resumo diário de tesouraria, como tem sido habitual. Temos ao dia de anteontem, 15/4, um total de disponibilidades de 960.185,68 €. Portanto, foi então dado o conhecimento do resumo diário de tesouraria e entraríamos no período antes da ordem do dia. Eu dava só uma breve nota da situação do Covid, do coronavírus, no Concelho de Alpiarça, muito sucinta, muito genérica, sem prejuízo depois dos seus vereadores colocarem as questões que entenderem. Portanto, dizer-vos que os dados têm sido divulgados, quer pelo relatório diário da DGS, quer depois no contacto que vou mantendo com a Delegada de Saúde, com a Autoridade Pública de Saúde, e neste momento os dados reportados ao dia de ontem apontam para 6 casos confirmados, não é, de Covid, 6 doentes de Covid, sendo que um deles já está recuperado, já foi dado como recuperado. Portanto, são 5 situações ativas, mais um doente recuperado. Daqui a pouco, enfim, ali antes da hora do almoço, sairá certamente o relatório diário da DGS e depois eu faço o contacto com a Delegada de Saúde para atualizar os dados. Portanto, esta situação dos 5 ativos mais um recuperado já se mantém há 3 ou 4 dias. Depois dá nota de que também a ação do município em termos de apoio social, apoio às pessoas que estão doentes, a pessoas que estão em isolamento profilático ou isolamento ativo, bem como também por situações que derivam da própria degradação da situação financeira ou das dificuldades financeiras também já anteriores de alguns agregados familiares. Portanto, o trabalho de apoio social continua a ser feito, as compras, o fornecimento de alimentos, de cabazes, o fornecimento de refeições aos alunos de escalão A do agrupamento. Nós começámos com o primeiro ciclo e também neste momento já estamos a fazer a entrega a pedido do agrupamento de escolas a várias famílias, portanto a vários alunos do segundo ciclo, terceiro e até secundário. Portanto, já neste momento são mais de 30 as situações de entrega diária de refeições a crianças, a alunos com escalão A. Depois também as compras na farmácia, alguns recados às pessoas que nos pedem que não podem sair de casa, até transporte para a realização de testes de despiste do Covid. Portanto, temos feito este tipo de serviço, quer no nosso Serviço de Ação Social e Educação, quer também ao nível dos próprios bombeiros municipais, que também têm estado envolvidos em alguns destes aspectos. Portanto, era dar nota assim muito por alto desta situação. A limpeza urbana continua a ser realizada, com muito menos pessoal, mas continuamos todos os dias a fazer este trabalho, assim como a recolha de lixo, dos resíduos sólidos urbanos. Portanto, os serviços essenciais continuam todos eles a funcionar, mesmo aqui no parte administrativa, na área contabilística, financeira, a recursos humanos, portanto, a obras,
serviços técnicos, atendimento, proteção civil, portanto, todos esses serviços continuam a funcionar de acordo também com as exigências deste momento, com a própria legislação que foi saindo e que protege e cria algumas situações específicas de apoio por parte dos trabalhadores à família e até por razões de saúde próprias. Portanto, é basicamente esta a atual situação. Dizer só que, enfim, também ontem, depois acabei por informar os vereadores, foi instalado o centro de acolhimento de segunda linha, de retaguarda, para idosos. Portanto, basicamente a ideia é esta, se for necessário, esperamos que não, mas se for necessário, acolher pessoas dos lares do concelho no espaço do pavilhão da escola EB23 secundária José Relvas, pavilhão Miguel Jordão, e portanto tivemos a colaboração, já tínhamos pedido há alguns dias, a colaboração do Exército na cedência de camas. Portanto, o pedido foi feito pelos canais próprios, através do CDOS, mas também houve depois contactos diretos com as Forças Armadas e com as unidades militares envolvidas. E agora, ontem já foi então feito o transporte e a colocação de 50 camas de campanha no pavilhão da escola. Vamos ainda continuar a preparar o espaço, portanto há ainda alguns materiais que têm que ser lá colocados, e depois até um processo que terá que ser acompanhado pela Autoridade de Saúde e pela Segurança Social e ainda também pela própria estrutura de proteção civil, através do CDOS, que serão eles, necessariamente, como disse, esperamos que não seja necessário, mas serão eles a acionar os meios caso venha a ser preciso. Portanto, basicamente é isto. Dizer só que também aqui houve, para além da colaboração do Exército, houve a colaboração da Junta de Freguesia de Alpiarça e do agrupamento de escolas José Relvas. Portanto, é uma estrutura que fica para já previamente instalada, pré-instalada, vá lá, ainda com estas medidas de aperfeiçoamento do espaço que são necessárias, mas para uma eventualidade. Portanto, basicamente era esta informação. Eu passaria então a palavra aos membros do Executivo para abordarem os assuntos que acharem que são pertinentes neste momento. Posso, Sr. Presidente? Sim. Bom dia a todos. Eu estou aqui um bocadinho com o meu tempo contado, mas de qualquer maneira com disponibilidade, naturalmente, para estar e participar na reunião. Cumprimento todos os colegas de executivo e as demais pessoas que estão a dar apoio à reunião. Eu tenho aqui algumas perguntas que não têm a ver com a situação Covid, porque, apesar de tudo, a vida continua a um ritmo um bocadinho mais lento, mas continua. E eu queria só muito rapidamente colocar duas questões que não têm rigorosamente nada a ver com isto, mas é só por uma questão de informação. Queria saber, relativamente à concessão do espaço da barragem, queria saber qual é que é o ponto de situação, ou seja, a concessão foi atribuída, todos temos visto que estão a decorrer obras de recuperação e de melhoramentos que estão ali a ser feitos. Eu queria saber quais é que são os timings para isto, apesar, naturalmente, de agora, nesta altura, estarmos em estado de emergência e, portanto, não se prever nada nos próximos, pelo menos nas próximas semanas. Mas, de qualquer forma, queria saber qual é que é o ponto de situação e qual é que é a previsão do Executivo para início de elaboração, assim que se começar a normalizar a situação do país.
do país. E depois queria só também perguntar, relativamente às obras do mercado municipal, se elas ficaram concluídas ou não, se a obra já teve vistoria, se já foi entregue ou não, e também qual é que é, digamos que, o ponto de situação. Agora, relativamente àquilo que está na ordem do dia e, portanto, que são, sobretudo, as nossas preocupações mais imediatas, eu tenho aqui algumas questões e tenho algumas notas para deixar. Bom, em primeiro lugar, eu queria perceber se o município, para além do plano de contingência que elaborou para os edifícios municipais e que seguramente estará a aplicar, eu queria saber se o município, aliás, eu já tinha pedido há algum tempo o envio do plano de contingência, mas queria saber se esse plano de contingência existe para além do município, ou seja, se o plano contempla o espaço urbano, a população e outras situações que não unicamente o município. Refiro-me, por exemplo, a empresas que ainda estejam a laborar nesta altura, refiro-me à população em geral e queria saber, sobretudo, se esse plano existe escrito ou se as medidas vão sendo equacionadas à medida das necessidades. Depois queria perguntar se a Comissão Municipal de Proteção Civil tem reunido e qual é que é o feedback dessas reuniões, porque há aqui algumas medidas, e depois já lá vou, que me levantam algumas dúvidas e que me deixam preocupada, mas queria saber se estas reuniões da Comissão Municipal de Proteção Civil têm de facto decorrido e com que frequência, para percebermos o que é que se tem aí desenhado em termos de soluções para os problemas que se vão apresentar. Depois, queria que a Câmara, assim que fosse possível, me enviasse a mim e ao vereador António Moreira um balanço da medida do Nós Vamos por Si. Eu recordo que ainda antes desta medida estar implementada, e penso que já estaria a ser pensada, pelo menos foi assim que o Presidente disse, eu enviei-lhe um mail onde fiz uma sugestão de que se criasse um programa de apoio a maiores de 65 anos, designadamente para poder ajudar as pessoas que estivessem isoladas a ter acesso a refeições, a medicamentos e a outro tipo de ajudas. E sei que esta medida está a ser implementada, aliás, o Presidente, na sua introdução inicial, falou exatamente sobre isso. Eu queria que a Câmara me enviasse um balanço desta medida, queria saber quantas pessoas é que estão a ser apoiadas, queria saber que valores é que têm sido despendidos e quanto é que a medida tem custado ao município, e, portanto, gostaria que fizessem um apanhado e um balanço designadamente desta medida. Sei que estão outras em curso, mas designadamente desta. Depois, tenho aqui uma questão relativamente à colaboração com as IPSS. Queria perguntar qual é que tem sido a colaboração do município, designadamente com a ARPICA e com a Fundação José Relvas, em que é que isso se tem materializado, essa colaboração. Presumo que o município esteja articulado com essas duas instituições e queria saber um bocadinho melhor qual é que tem sido o nível de colaboração e o que é que tem sido planeado entre todos nesta fase tão complicada. Por fim, queria-me referir exatamente à montagem do Centro de Acolhimento de Segunda Linha. Simplesmente, eu sei que as pessoas estão todas muito alarmadas com esta situação, também sei que se está a recorrer a alguns expedientes, não no sentido pejorativo, ou seja, que estão a criar algumas condições sem que elas sejam devidamente ponderadas e devidamente discutidas e que seja avaliada qual é que é efetivamente a mais-valia que elas criam na resposta e no apoio que se pretende dar à população. E a questão destes centros de acolhimento de segunda linha
do meu ponto de vista pessoal, são uma dessas questões. Eu sei que os autarcas estão preocupados, sei que, sem exceção, todos querem o melhor para as suas populações, naturalmente. Alguns farão isso de uma forma mais preparada, outros menos, mas toda a gente quer resolver e ajudar o melhor possível, não ponho isso em dúvida. Agora, nós temos aqui um problema relativamente complicado, que é estes acolhimentos para funcionarem têm que funcionar com pessoas. Isto não são só espaços, espaços que se criam, põem-se lá umas camas, tenta-se permitir que elas estejam espaçadas entre si e aqui está, para toda a gente ver, o município está preparado para receber pessoas que tenham necessidade e que precisem deste apoio. Isto não é de todo assim. Não é de todo assim. Estas estruturas, para poderem funcionar, e nós esperamos todos que elas não tenham que funcionar, mas quando a gente prepara uma coisa, mesmo esperando que ela não tenha que funcionar, temos que a preparar como se ela fosse funcionar. E estas estruturas não estão em condições de funcionar. Há muitas questões que se colocam. Por exemplo, fala-se que há vários tipos de solução. O acolhimento servirá, sobretudo, para idosos dos lares. Idosos, quais idosos? Idosos que testaram positivo para Covid e que não têm no lar um sítio onde possam estar isolados. Idosos que testaram negativo, mas os lares têm gente infectada e não os conseguem ver. Pessoas que, sendo idosas, não estão em lares, mas não têm condições em casa para fazer isolamento porque têm outros familiares e alguns deles podem estar infectados. Ou seja, a quem é que se destinam efetivamente estas estruturas? E depois, como é que elas vão funcionar? Quem é que vai tomar conta das pessoas que vão estar naquelas 50 camas? Vamos supor, nós preparamos uma estrutura para 50 camas. Não queremos, eu reitero, concordo com o Sr. Presidente, esperamos todos que nada disto seja preciso. Mas vamos supor que aquela estrutura é ativada. E que é ativada para as 50 camas. Como é que a gente assegura aquilo? É impossível. Não há profissionais, muito menos profissionais de enfermagem ou médicos que estão assoberbadíssimos nos hospitais e mesmo nos centros de saúde. Os auxiliares dos próprios lares de idosos não podem abandonar os idosos que têm nos lares. E se alguns puderem sair, são manifestamente insuficientes. As pessoas que ali venham a ser acolhidas não têm condições de todo. Os pavilhões não têm. Eu já visitei alguns e sei, os pavilhões não têm. Têm balneários, mas não têm outro tipo de condições que são essenciais para pessoas, por exemplo, que não se levantam, que estão acamadas. O tratamento daquelas pessoas, da roupa, da higiene, etc., tem que ser feito por circuitos próprios, estabelecidos previamente e que não podem ser misturados com o circuito dos limpos, sob pena de poder-se criar ali mais um foco de infecção. E nós, manifestamente, já viram, os municípios, manifestamente, não têm, não é só Alpiarça, eu não me refiro apenas a Alpiarça, mas os municípios não têm condições, efetivamente, para assegurar o funcionamento destas estruturas. E o país também não tem. Já viram. Isto é presumir que vamos colocar ali as pessoas numa situação de semi-abandono. Porque, de facto, nós temos zero condições, na verdade, até do ponto de vista de recursos humanos, para assegurar aquela estrutura. Bom, mas isto, eu não quero que me percebam, eu não estou numa crítica de bota abaixo, do género de dizer que o que está feito está mal feito e que não se devia ter feito. Eu estou a questionar porque sei
e tenho acompanhado a criação destas estruturas do país fora, mas isto é uma ilusão que se dá às pessoas de que se tem condições para acolher centenas de pessoas pelo país fora, em pavilhões e noutras infraestruturas montadas para este efeito, mas, na verdade, esta situação não tem condições para funcionar. E depois nós, espero que nunca tenhamos que testar isso, mas é muito isso que está em causa. Agora, o que é que eu julgo que era mais prioritário, porque é uma coisa que o município pode assegurar e que tem condições para assegurar e que deveria, do meu ponto de vista, ser mais prioritário. Primeiro, a colaboração estreita com as duas estruturas residenciais para idosos que nós temos no Conselho. Eu pergunto, a Câmara entregou equipamentos de proteção individual nestas duas estruturas? Tem dado apoio relativamente a questões que sejam necessárias, designadamente apoio para pequenas obras de reparações que possam existir? Eu agora não estou a antever os problemas todos, mas aquelas estruturas funcionam e têm que funcionar com inúmeras vertentes. Todas elas estão devidamente asseguradas, o município sabe, tem a noção que tudo está a funcionar bem, que não há faltas, que não há necessidades, que o município não possa suprir nesta fase. Eu acho que isto era muito mais prioritário. Por exemplo, eu sei, e toda a gente sabe, que tem havido muita dificuldade em fazer testes. Eu dou-vos um exemplo, nós próprios no hospital encomendámos testes para fazer, os testes foram descontinuados, não foram fornecidos. Há problemas inúmeros com equipamentos que estão a ser importados da China e uns que vêm com defeito, outros que não chegam cá. Todos nós conhecemos esta realidade. A minha pergunta é, eu sei que tem sido difícil fazer testes às pessoas, agora começou-se a conseguir generalizar mais o acesso aos testes. A Câmara podia ou não podia, à semelhança até de outros municípios, assegurar a realização dos testes até pelos profissionais dos centros de saúde, nestas duas IPSS, se é que não foram feitos, que eu também não sei, estou a perguntar, que era importante saber qual é que é o ponto de situação dos funcionários e dos idosos que estão nas estruturas. Eu acho que isto era mais fundamental. E há uma terceira situação que eu também acho que era fundamental, e que é a avaliação relativamente às crianças e aos jovens do Conselho que não têm acesso a computador ou a internet. Eu acho que isto é altamente prioritário, que os miúdos não fiquem afastados da participação nas aulas de telescola, que não fiquem afastados da possibilidade de fazer trabalhos e que não sejam discriminados relativamente aos colegas, exatamente porque não têm essas condições. E, portanto, há aqui, para concluir, há aqui 2 ou 3 medidas que eu julgo que são mais essenciais, que julgo que o município deveria, algumas delas já tê-las em prática ou colocá-las em prática e outras avaliar a sua capacidade de as colocar em prática e que são mais essenciais do meu ponto de vista do que a criação deste centro de acolhimento. De todo modo, não estou a pôr em causa, eu sei que isto cai bem à população, eu sei que as pessoas gostam de ver, na minha terra também está tudo preparado para receber as pessoas precisarem, etc. Mas isto cria uma falsa sensação de segurança. E, portanto, nós somos políticos, somos responsáveis, temos uma responsabilidade e a nossa responsabilidade também é falar a verdade às pessoas, que é isso que tem sido pedido. E por isso, não desconsiderando o esforço que foi feito e até a participação, quer do Parlamento, quer do Exército, quer da própria Câmara, eu também já agora perguntava se isto de facto foi articulado devidamente. O Presidente diz que agora isto será acompanhado pela Autoridade de Saúde, pela Segurança Social, pela Proteção Civil, é verdade. Mas sabe quantas estruturas é que estas 3 entidades estão a acompanhar no distrito inteiro deste género?
e sabe que nenhuma destas entidades tem soluções relativamente às pessoas a lá colocar para poderem acolher efetivamente cidadãos. E, portanto, eu não quero desmerecer o vosso esforço, julgo que é um esforço meritório, mas tenho muitas dúvidas relativamente à eficácia e à mais-valia que estas situações possam criar. E pronto, e era só isto que eu queria dizer. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Mais... Presidente. Sr. Vereador António Moreira. Sim. Presidente, eu registro também... Não sei se estão a ouvir. Estão a ouvir? Estou a ouvir assim mal. Eu registro também as preocupações da doutora Sónia e do Executivo do município sobre esta situação, que é uma situação que me parece que ninguém, mas mesmo ninguém, estava preparado para receber. Eu próprio já começo a sentir algum cansaço, ainda estamos no princípio, e muita preocupação com a situação. Parece-me que as pessoas também não estarão, em Alpiarça ainda não tanto, mas as pessoas já estão a entrar um bocado nas facilidades, pensando que a situação está resolvida e esse vai ser um grande problema desta situação toda. Já começo a ver as pessoas a pensar que a situação está a ser ultrapassada, quando, na minha opinião, não está, e pelos dados que nos vão aparecendo no dia-a-dia, não está. Ainda ontem, na farmácia, falando com uma pessoa de um concelho aqui vizinho, não um vizinho mesmo muito próximo, mas num concelho onde houve problemas gravíssimos já com este problema, a pessoa me dizia que realmente via pouca gente em Alpiarça, mas na terra dela já andava muita gente na rua e que havia um grande abuso das pessoas na situação. E que diz que, na opinião dela, tem um bocado a ver com a falsa ideia que tem vindo para a terra dela de que a situação está controlada. E as pessoas começam a sair, a querer abrir cafés e abrir lojas e não sei o que mais. Esta situação deixa-me preocupado e parece-me que realmente o que eu costumo dizer, que o pior do medo é as pessoas não terem medo. E dá a impressão que há muita gente que anda a começar a pensar que isto está plenamente resolvido, quando não é verdade. A situação está a ficar muito complexa e a situação, espero eu sinceramente, que não venha a dar, enfim, problemas mais graves para o nosso concelho. Depois, registar com agrado o serviço que tem sido feito pelo município. Eu tenho contactado, tenho falado com os jovens que andam do município a fazer aqueles recados para pessoas mais idosas e pessoas que estão confinadas à sua casa. Têm feito um bom trabalho, vejo que também andam relativamente bem protegidos. Também já tenho colaborado com eles na questão da proteção. Registro também as pessoas que telefonam para o meu local de trabalho, dizendo que os jovens da Câmara vão lá buscar e pagar e proceder a todo esse trabalho. Penso que é um trabalho que está a ser bem feito. Registro essa parte. Também gostava de pedir ao Sr. Presidente um maior cuidado, um esforçozinho mais na questão dos contentores. Estão a começar a aparecer muitos contentores com lixo no chão à volta dos contentores. Houve uma fase em que a situação estava mais ou menos agradável. Neste momento, que é o momento que nós mais precisamos, eu gostava que houvesse um maior cuidado nessa situação. Sei lá, não faço ideia como, ou uma equipa que passe e faça a limpeza desses mesmos, à volta dos mesmos contentores, porque há contentores que estão a ficar um bocado à volta deles e por baixo, um bocado sujos.
E gostava de falar de outros assuntos que me preocupam a nível da vila, mas, sinceramente, acho que as preocupações neste momento são tantas com o assunto que a todos nos está a atacar, que eu irei deixar para outras oportunidades, que eu espero que sejam breves, mas não me parece que sejam tão breves quanto isso. E era só, Sr. Presidente. Muito obrigado. Sr. Vereador. Srs. Vereadores, há alguma... Vereador vir aqui referente a esta situação que o vereador Moreira acabou de colocar relacionado com o espaço dos contentores. Queria referir que nós tínhamos agendado a lavagem dos contentores para o final do mês de maio e que essa lavagem vai ser antecipada. Portanto, a partir de segunda-feira vai haver 2 carros que irão fazer a limpeza e a lavagem e a desinfecção dos contentores do concelho. Portanto, o serviço que estava planeado para final de maio foi antecipado e segunda-feira vão estar no terreno dois veículos a fazer a desinfecção e a lavagem dos contentores. Sr. Vereador, dá-me licença, Sr. Presidente. Sim, sim. Eu registro com agrado essa posição, ao Sr. Vereador Carta, mas também me estava a referir também um bocado da zona circundante à volta dos contentores, está bem? Estava-me a referir também a essa situação, Sr. Presidente. Mas registro com bastante agrado essa situação de lavar o máximo de contentores que a gente puder, que isso também será um princípio para a melhoria e para evitar que haja mais contaminações, porque esses locais estão sujos, como nós sabemos todos, são colónias autênticas de vírus. Obrigado. Muito obrigado. Mais alguma intervenção? Então, eu iria procurar dar resposta às questões que foram colocadas e também passar ao vereador João Pedro aqui uma ou outra questão. Esta dos contentores, o vereador Carlos Jorge acabou por dar já a resposta. Eu deixaria então aqui os aspectos que têm a ver com o relacionamento com as IPSs do Conselho, a Fundação José Relvas, a Arpica, para o vereador João Pedro, não é? Esta questão relativa ao apoio dado já pela Câmara, aos contactos que têm sido mantidos com estas entidades, bem como também relativamente ao serviço que tem sido realizado de apoio à população, em termos de compras, de serviço de refeições, etc. Portanto, sei que esse balanço também está a ser feito e esse reporte de informação tem sido dado também, se não tiver sido ainda completamente realizado esse trabalho de levantamento, depois também se poderá fornecer após a reunião, mas de qualquer maneira ficavam estas questões para o vereador João Pedro. Em relação e já agora, em relação também aqui à concessão do bar da barragem, questão que a vereadora Sónia Sanfona também colocou. Depois, esta questão das obras do mercado municipal, eu começaria por aqui, portanto, o vereador Carlos Jorge acompanha esta situação com a engenheira Carla Cunha. Eu dizer só que tivemos ainda há poucos dias no mercado, eu e o vereador Carlos Jorge. Os trabalhos estão praticamente numa fase de conclusão. Há pequenos trabalhos de eletricidade que eles também tiveram alguns constrangimentos ao nível do pessoal, mas de qualquer maneira a situação no início do mês de abril estava praticamente resolvida, estava praticamente terminada em termos de obras, mas de qualquer maneira depois deixaria também aqui ao vereador Carlos Jorge ou à engenheira Carla uma resposta mais concreta às questões da vereadora Sónia Sanfona. Em relação às outras, o plano de contingência, portanto, o plano de contingência que a Câmara
acabou por aprovar, por despacho e, portanto, procurar implementar logo no início do estado de emergência, portanto, aliás, ainda antes, no período em que foi determinada às várias entidades a necessidade de se começarem a adaptar e a precaver situações relativamente à pandemia do Covid-19, acaba por ser no âmbito, como é evidente, da nossa responsabilidade direta, dos nossos serviços, dos nossos espaços, dos nossos trabalhadores, e foi isso que fizemos. Portanto, o plano vem aqui até à reunião de Câmara para conhecimento, embora a própria realidade se encarrega com muita frequência de rapidamente ultrapassar, pelo menos numa primeira fase, agora nem tanto, mas numa primeira fase de rapidamente ultrapassar aquilo que estava definido e, portanto, passarmos rapidamente a estágios diferentes do próprio plano. Agora, como é evidente, cada entidade, cada empresa, cada instituição, cada delegação, vá lá, do próprio Estado, da administração pública central, acabou por ter que fazer os seus próprios planos de contingência e prepararem-se para a defesa e o combate a esta pandemia. Aliás, e aqui, tendo havido reunião da Comissão de Proteção Civil, ainda no início deste processo, houve muitos aspectos destes mais finos que, como é evidente, não foram acompanhados por todas as entidades que fazem parte da Comissão de Proteção Civil. Cada entidade, em grande medida, acabou por estabelecer as suas próprias linhas orientadoras em termos de contingência perante esta pandemia. Depois, em relação à Comissão Municipal de Proteção Civil, nós, como disse, reunimos uma primeira vez. Estas comissões, eu digo isto, enfim, não sei se em contraciclo relativamente a outras opiniões, se não, pelo menos do ponto de vista formal, essas questões normalmente não surgem, mas depois, informalmente, a opinião acaba por ser aquela que eu tenho dado. Ou seja, muitas destas estruturas são muito formais ou muito formalizadas e muito dificilmente são eficazes no imediato perante situações de grande de urgência, de necessidade de decisões céleres. Aliás, algumas destas comissões, portanto, há a coordenação a nível global, através do distrito, através do CDOS, há a própria comissão, aquele grupo de coordenação da Comissão Distrital de Proteção Civil, que também tem feito esse trabalho com regularidade e que depois nos é transmitido enquanto Presidentes de Câmara em reuniões que também temos feito dia sim, dia não, informalmente do Conselho Executivo da CIMLT, do Conselho Intermunicipal, aliás, da CIMLT, mas, como digo, estas entidades são as entidades que fazem parte da Comissão de Proteção Civil, são aquelas com que nós lidamos no dia-a-dia, e temos que rapidamente resolver um conjunto de situações. Estamos a falar da própria Proteção Civil Municipal, dos funcionários, dos técnicos de Proteção Civil Municipal, estamos a falar da Autoridade Pública de Saúde, com quem estamos em contacto diário, estamos a falar da USF, o Centro de Saúde de Alpiarça, com quem também temos tido um conjunto de contactos quando necessário, não é? E temos tido também algum tipo de apoio já relativamente às necessidades que nos foram sendo identificadas, quer até na disponibilização de pessoal, quer de equipamentos de proteção individual, quer até trabalhos de desinfecção, etc., daqueles espaços. É a Junta de Freguesia, com quem também temos tido articulação permanente, são os bombeiros municipais, é a Segurança Social, com quem também a Câmara está em contacto, sobretudo o vereador João Pedro. Portanto, no fundo é isto, a Comissão
Municipal de Proteção Civil. Portanto, não tem havido a reunião regular, que, enfim, também tem a ver muito com o facto das pessoas não terem uma disponibilidade permanente para estarem ligados em videoconferência, não é? Agora tem havido este contacto diário praticamente com estas entidades, com praticamente todas as entidades que fazem parte da Comissão Municipal de Proteção Civil. Em relação à montagem deste centro de acolhimento, é evidente, eu também me parece que o país não tem tido, ou melhor, nenhum país estava preparado para esta situação, o nosso também não estava, nenhuma entidade pública estava completamente, ou estava preparado, pronto, não é completamente, não estava preparado para esta situação, mas se repararmos bem, espero não estar enganado, porque estes balanços normalmente, ou estas avaliações, depois terão que ser feitas no final deste processo, mas a ideia que eu tenho é que mesmo assim o país está a reagir muito bem. O país está a reagir muito bem a esta situação. E as autarquias estão a reagir muito melhor do que aquilo que seria expectável, tendo em conta as suas próprias disponibilidades, as suas próprias competências em termos de campo de intervenção. Não é? Portanto, as autarquias estão a reagir também muito bem e estão a ir muito para além daquilo que seria expectável se nos cingíssemos ao que está escrito no papel. Portanto, se isso fosse assim, se nós fizéssemos como algumas entidades, se os municípios, e estou a falar em geral, não é? mas também podia falar da Câmara de Alpiarça, não é? Se fizéssemos como algumas entidades públicas, não é? E isto não põe em causa a tal ideia geral que eu tenho de que a resposta é positiva, mas se fizéssemos como algumas entidades públicas, não tínhamos ninguém na rua, não tínhamos ninguém a dar apoio a quem precisa, não tínhamos programas nenhum específicos que já foram implementados, não é? Porque também acontece isto. Também há entidades dependentes da Administração Central que se fecham na sua concha, que se fecham nas suas competências. Portanto, isto depois, mais tarde, eu penso que no final não vale a pena estarmos já a fazer grandes considerações a esta matéria. Sim. Dê-me lá um exemplo dessas entidades que eu não estou a ver. Eu estou, mas é melhor não. Eu acho que no fim a gente pode fazer estes balanços. Acho que não vale neste momento... Eu estou-lhe a perguntar é só que entidades, por exemplo, é que se fecharam completamente e que não deram resposta a coisa nenhuma. Entidades públicas. Sim, há entidades públicas que têm tido essa atitude, mas eu penso que não é o momento certo para estarmos aqui a fazer essa avaliação. Eu sei que isto... Como? Eu queria que me desse um exemplo, só. Pois, eu acho que é melhor depois no fim fazermos esse balanço. Está bem. Não me estou a referir à saúde, pelo contrário, a saúde está a dar uma resposta extraordinária. A minha questão é só porque eu não estou a ver o que é que o Sr. Presidente está a referir. Pronto, mas acreditem que há. Acreditem que há, mas eu penso que não é a altura de fazermos esse balanço. Acho que não é a altura de fazermos esse balanço. Acho que estamos ainda a meio deste percurso e a gente, no fundo, o que tem que procurar é congregar todas as entidades, todas as vontades para continuarmos a levar isto a bom porto. Agora, acredite-se, porque é verdade, há quem não esteja no terreno, e que deveria estar no terreno. Portanto, acho que depois, mais tarde, devemos fazer esta... Eu acredito que no que me está a dizer, mas como eu não sou capaz de discernir quem é que seja, queria só que me desse um exemplo. Aqui não vou dar, depois poderemos falar nisso pessoalmente, mas aqui não vou dar. Muito bem. Não vou dar porque acho que é ruído que não. Mas esta questão só é suscitada pela forma como a Sra. Vereadora abordou esta questão. Porque falou na resposta global, não é? E depois também aqui na propriedade, não é, de algumas das respostas que têm sido dadas e da forma como têm sido dadas. E claro, nós não temos experiência, nós não temos sequer a competência, e por não termos a competência, não temos experiência em algumas áreas, não temos o pessoal preparado para intervir em algumas áreas,
Mas se as autarquias se limitassem àquilo que são as suas, exclusivamente àquilo que são as suas competências, grande parte da resposta positiva que o país está a dar não era dada. Portanto, eu acho que isso também tem que ficar claro e depois, no fim, lá faremos então as contas como tivermos que fazer. Portanto, agora, relativamente a esta questão do centro de acolhimento. Há um protocolo, há um plano de contingência da Segurança Social distrital que aponta para a existência desta resposta de segunda linha e convoca os municípios a colaborar nela, a colaborar. Portanto, e os municípios colaboram disponibilizando equipamentos, disponibilizando instalações, disponibilizando equipamentos, eventualmente também pessoal, não é? De apoio. E depois há uma quota parte da responsabilização também de outras entidades, não é? Da saúde, da segurança social, da proteção civil. E é isso que nós estamos a fazer, não é? Nós estamos a fazer, e como outros municípios já fizeram, não é? Portanto, e eu achei até que a resposta por parte, ou pelo menos a avaliação por parte das populações, foi muito positiva relativamente à ação dessas câmaras municipais, desses municípios, que atuaram na disponibilização destes equipamentos, e penso que também será aqui em Alpiarça. Portanto, e nós estamos a cumprir aquilo que é a nossa obrigação relativamente a um plano de contingência que nos envolve, que pede a nossa colaboração neste aspecto específico, que é a própria disponibilização de um espaço para eventual acolhimento de população que necessite. Se é população idosa dos lares, se é outro tipo de pessoas que podem vir a ser albergadas, no caso de haver necessidade, não é? Não sei, não nos caberá a nós. Portanto, eu penso que essa definição, é evidente que nós também teremos uma palavra a dar e, portanto, e seremos certamente ouvidos, mas é uma resposta que cabe, em primeiro lugar, à saúde, não é? E depois, logo numa segunda linha, à segurança social e à proteção civil distrital. Portanto, e nós estamos disponíveis para colaborar. Portanto, e é um trabalho que tem que ser feito em articulação. Portanto, a capacitação, a disponibilização de pessoas que têm, que possam vir a acompanhar esta situação, não é? Até de alguns equipamentos que nós não temos, terá que ser conseguida em articulação com as outras entidades. Portanto, não pode ser, não é expectável que seja a Câmara, não é, que nem sequer tem estas competências nesta matéria, não é, próprias, atribuídas por lei, não é, venha a dar essa resposta na sua totalidade. Não é? Portanto, penso que isso também será, enfim, será terá a vossa concordância. Portanto, basicamente, eu não me irei alargar muito nesta questão do centro de atendimento. Portanto, há um risco, há uma avaliação de risco local também, não é? Portanto, nós também, a situação neste momento é uma situação muito aquém dos receios que eu penso que a generalidade da população tinha para este momento. Eu pelo menos tinha eu pessoalmente digo, enfim, como nenhum de nós tinha experiência nesta área, não é? Mas numa situação destas, mas eu tinha um receio de que nesta altura a situação no Conselho fosse pior, no Conselho, mas não só, no país em geral e nos concelhos vizinhos, etc. Portanto, mas de qualquer forma há um conjunto de riscos concretos da nossa realidade demográfica, da nossa realidade, enfim, conselhia, que nos levam a achar que é importante garantir esta linha de resposta, em articulação com as outras entidades, aquelas que terão que fazer uma avaliação
muito fria, racional, de acordo com os meios que tem, de acordo com as possibilidades que existem, de acordo também com os riscos, não é? Tendo uma perspectiva mais abrangente, não só limitada ao nosso concelho, mas pelo menos relativamente a toda a realidade regional, distrital, e portanto nós estamos a procurar fazer a nossa parte neste processo, cumprindo, portanto até, como disse, o protocolo, a legislação que seguiu e a definição que foi feita pelo plano de contingência da segurança social. Depois, eu, como disse, esta questão das estruturas residenciais para idosos, deixaria ao vereador João Pedro. O acesso aos computadores e à internet, que a senhora vereadora aqui deixou como sendo uma prioridade, portanto, é um facto, portanto, nós também a assumimos e estamos a fazer esse levantamento. Portanto, os municípios estão, todos eles, os municípios da comunidade intermunicipal, estão a fazer este levantamento, estão até a discutir com a CCDR, com o Governo, com os responsáveis pelas pastas dos fundos comunitários, a possibilidade de isto vir a ser, portanto, a eventual compra de equipamentos informáticos vir a ser incluída no financiamento comunitário, através da abertura de concursos específicos, de concursos específicos nesta área. Enfim, outras CIMs e outros municípios certamente também estarão a fazer o mesmo por esse país fora. Portanto, mas nós já temos, com a própria escola, com o agrupamento de escolas, estamos a fazer esse levantamento, até porque já havia um levantamento que foi feito, mas que foi dito estar desatualizado. A senhora diretora entregou-nos uma logo no início deste processo, quando encerraram as aulas presenciais, mas que já me foi dito estar desatualizado, e portanto a escola está neste momento a proceder ao levantamento junto de todos os alunos das reais necessidades de computador e de acesso à internet que existem. Portanto, nós estamos a trabalhar isto a dois planos. Até final deste ano letivo, enfim, não falta muito tempo e temos que encontrar aqui uma solução que seja mais expedita, utilizando algum material informático que esteja disponível, seja computadores, PCs, seja os próprios tablets que vieram para o plano integrado e inovador de combate ao insucesso educativo, e num outro nível a projetar já o momento seguinte, o próximo ano letivo. E tendo também em conta aqui alguma indefinição que existe, porque o próprio Governo, o próprio Primeiro-Ministro, anunciou como objetivo que todos os alunos dos vários níveis de ensino tivessem computador e tivessem acesso à internet a partir do próximo ano letivo. Portanto, ainda ninguém sabe muito bem como é que isto vai ser posto em prática, este objetivo do Governo e este anúncio que foi feito pelo Primeiro-Ministro, e portanto é isso também que estamos aqui a tentar perceber, para não haver aqui redundância de meios e de custos também associados a esta necessidade, que é de facto algo evidente. Depois, em relação às questões do vereador António Moreira, portanto, o vereador Carlos Jorge já respondeu a uma delas, as outras, relativamente à forma como as pessoas estão a perceber a evolução da situação global. Eu também tenho esse receio, não é, que haja alguma sensação de que o pior já passou e que os tempos que aí vêm serão mais fáceis, mas, enfim, eu penso que não será pela ação dos municípios que isso acontece. Agora como todos também, terão a oportunidade de ver todos os dias, tendo em conta a forma como a comunicação social tem abordado esta situação e os poderes públicos, há de facto a preparação da população portuguesa para que, pelo menos daqui a 1 ou 2 semanas,
se possa levantar eventualmente o estado de emergência, se possa ir retomando um conjunto de atividades que neste momento não estão permitidas, preparando tal regresso à economia, não é? E isso também é evidente que tem tradução depois na forma como as pessoas entendem o momento. Eu penso que também a própria evolução e os dados sobre infectados, sobre a própria mortalidade associada à doença, acabam por indiciar, não é, que a situação não será tão grave como se temeu, por parte da população em geral. Mas, enfim, também aqui queria deixar claro que me parece que a população portuguesa, que os alpiacenses em particular, têm sido muito responsáveis, na esmagadora maioria. É evidente que há um ou outro, e a gente numa terra pequena consegue ter consciência mais clara disso, mas conhecemos as pessoas, sabemos as situações. Há uma situação ou outra em que isso não é tanto assim, mas no geral, e esmagadora maioria das pessoas tem cumprido, tem tido as precauções, tem tomado as precauções, tem também procurado defender-se a si e aos outros. Portanto, basicamente era isto. Eu deixava então a vereador João Pedro esta questão da barragem, do bar da barragem. O vereador Carlos Jorge em relação ao mercado municipal primeiro, e depois o vereador João Pedro relativamente à espaço da barragem e a estas questões sobre as IPs. O som. Desculpem lá que eu desativei o som. Referente às obras do mercado, pouco mais também tenho a acrescentar do que aquilo que o Presidente já referiu. Houve, nos últimos tempos, ali depois, devido à situação que todos nós conhecemos e que estamos a atravessar, mais um ligeiro atraso nos dias, mas são coisas pontuais e são pequenos serviços que ficaram por fazer. A questão da eletricidade, que, como o Sr. Presidente tinha acabado de referir, que tem numa fase terminal. De resto, a obra está praticamente concluída. Não sei se a engenheira Carla quer dizer mais alguma coisa referente a isso, mas o que nós constatamos é que no local que, portanto, a obra está praticamente concluída. Já agora, Sr. Engenheira, está a ouvir? Sim. Estou a ouvir-vos. Bom dia a todos. Em relação àquilo que tanto o Sr. Presidente como o vereador Carlos Jorge disseram, eu pouco mais tenho a acrescentar. De facto, no interior do mercado falta apenas concluir a parte elétrica e estamos neste momento dependentes dos serviços externos, estamos dependentes da EDP. Falta apenas a EDP fazer a baixada definitiva para no interior do mercado se fazer então depois as ligações definitivas a cada uma das lojas. No exterior e junto ao posto de abastecimento falta então concluírem 2 pérgolas que estão em falta. É só isso que falta mesmo. Em relação à empreitada em si, ao norte, está tudo concluído, com exceção destes dois trabalhos, um dos quais estamos na dependência da EDP. Muito obrigado. Então eu pedi ao vereador João Pedro para... Bom dia a todos. Portanto, em relação à concessão do espaço da barragem, nós fomos contactados pelo concessionário logo ele tinha previsto abrir nos dias 19 e 20 de março, por aí, em que estava preparado para abrir. Entretanto, surgiu esta situação logo nas 2 semanas anteriores e as escolas encerraram no dia 13, portanto já não abriram a 16. Portanto, e ficou calculado, portanto, houve uma solicitação por parte do concessionário no sentido de abrir quando houverem condições para isso, em termos do estado em que estamos, portanto, relacionado com esta situação de contingência
e que abrirá logo que seja possível este tipo de estabelecimentos abrirem ao público, está pronto para abrir. Quanto à questão do relatório sobre o programa Nós Vamos por Si, portanto, nós depois iremos enviar. Dizer que tem decorrido de uma forma, portanto, temos conseguido dar resposta às solicitações que nos têm sido feitas, a equipa tem estado sempre em permanência, portanto, auxiliado por outros funcionários quando necessário, mas de uma forma geral não tem havido um congestionamento, digamos assim, num dia ou noutro, portanto, que não conseguíssemos dar a resposta àquilo que nos foi solicitado. Portanto, significa também que há muitas pessoas que ainda têm suporte familiar, ao fim e ao cabo também, que conseguem dar algum acompanhamento aos seus familiares e nós temos dado, portanto, resposta às solicitações que nos têm sido feitas. A questão com as IPSS, tem havido um contacto regular, em que nós, portanto, desenvolvemos o procedimento para a aquisição de 5.000 máscaras que ainda não chegaram, portanto, já há cerca de 3 semanas, que pelo menos temos a promessa que na próxima segunda ou terça-feira que chegarão, portanto, e que uma parte substancial dessas máscaras serão também para ceder às IPSS, portanto, e que já tínhamos essa intenção quando as adquirimos. Bem como portanto, a cedência de viseiras que também que já foram cedidas, no caso da Fundação 40 de 100 que se pretende ceder, portanto, e no caso da Arpica também teve apoio para as viseiras de outra entidade. Mas de qualquer das formas há esse acompanhamento. Também uma das solicitações que nos foram colocadas foi batas descartáveis e que nós também estamos a desenvolver procedimentos para poder adquirir. E foi feita a desinfecção do espaço exterior já por 2 vezes, quer na Arpica, quer na Fundação. Também no caso da Fundação por solicitação e também na Arpica. Portanto, todo o espaço exterior também foi o município que essa colaboração e que temos estado em contacto. Portanto, neste momento, até agora, não tem havido situações de maior dificuldade e esperemos que assim continue. Portanto, de certa forma, penso que eram as questões colocadas e que me cabia a mim responder. Entendido. Muito obrigado. Então, não sei se há assim mais alguma questão, não é? Estamos também com a tal... Mas eu queria só... De forma sucinta, sim. De forma muito sucinta, já agora se me permite. Bom, relativamente o Sr. Presidente fez aqui referência que há uma avaliação de risco local que também tem estado na base das decisões ou, eventualmente, das assunções de responsabilidade que a Câmara tem assumido. É exatamente isso que eu me referia quando perguntei se havia um plano de contingência para a população. Porque, e mesmo para as empresas e para outras entidades, porque uma coisa são os planos próprios de cada uma delas, o município fez o seu, as grandes empresas terão feito o seu, mas as pessoas, o cidadão, não fez nenhum. Só limita-se a cumprir um conjunto de instruções que lhes são dadas por entidades de saúde pública e até pelos próprios municípios, que vão reiterando essas indicações. E essa também é uma campanha que o município de Algasta tem feito e que eu julgo que tem feito bem, que é de tentar chegar às pessoas com uma mensagem de recolhimento e, de alguma maneira, até de incentivo para que possamos ultrapassar isto de uma forma menos penosa. Mas é essa avaliação de risco local e é a situação de, eventualmente, podermos estar confrontados com, e não tem sido o caso,
mas com situações como aconteceram em Ovar e noutros sítios, de estarmos confrontados com uma necessidade muito grande de dar uma resposta e essa resposta não estar planeada. Exatamente porque nós temos um risco local elevado, deveríamos, do meu ponto de vista, ter uma articulação, um plano de contingência que articulasse até a possibilidade de termos gente numa empresa que esteja a elaborar, onde haja um foco de infecção e que seja preciso acolher de alguma forma, ou dar apoio através até dos próprios bombeiros, como é que isso se articula, quem é que chama quem, enfim, era esse plano de contingência a que eu me referia. Pronto, mas percebi que as coisas estão feitas de outra forma. Não, mas já agora, esse plano de contingência seria o plano de emergência municipal, que existe, que é de 1999, que está desatualizado. Está desatualizado, enfim, é de 99, é de quando não foi atualizado até 2009, quando nós assumimos, não foi atualizado por nós nestes 10 anos também. Portanto, é um plano que tem 21 anos, não é? E quanto a esta matéria quanto a esta matéria de um eventual contágio, etc., tem 2 ou 3 linhas, não é nada. Portanto, ou seja, mas eu não estou... A realidade foi esta, porque também, como ninguém tinha previsto uma coisa deste tipo, não é? Se calhar podia ter, mas... Não entendem? Eu não estou a fazer uma crítica. Não, exato. Mas faz sentido. Agora... A deixar... Isto agora eu fiz uma questão... Eu só estou a dizer que isto agora tem que ser... E estamos a procurar ter esse contacto com as várias entidades, não é? E no futuro, no momento em que... Vamos ter que construir esse plano. Eu sei que o Sr. Presidente não gosta das comissões municipais, mas é esse trabalho que as comissões municipais podem ir fazendo. Agora, neste caso concreto, é uma situação muito imprevisível e, portanto, como é óbvio, todos fomos apanhados de surpresa e por isso isto não é uma crítica, mas é uma chamada de atenção que é exatamente para isso que servem estas comissões. A Comissão Municipal de Proteção Civil. Claro, tem que fazer esse trabalho. Não está em plano de contingência, nem a ter que resolver assuntos na hora, pode perfeitamente reunir com vista a revisão de plano, a atualização de outros planos, eventualmente até a fazer exercícios que são meramente teóricos, mas que de futuro até podem vir-se a colocar. Não, mas, portanto... mas nós estamos a fazer isso e nós até temos aqui agora um gabinete de prevenção e segurança. A Proteção Civil Municipal está até reforçada, tem 3 elementos válidos, e que estão a fazer esse trabalho também e que me têm até colocado vários cenários e informado. Agora, como é evidente, isto não está sob o chapéu de um plano mais geral, porque ele, de facto, não existia também esse chapéu. Portanto, seria sempre um remendo, não é? Portanto, mas vamos procurar e no futuro terá que se adaptar a todas as necessidades eventuais do município. Aquilo que eu estou a dizer não é despropositado. Não. E pronto, eu considero que era importante deixar esta ressalva. Eu queria só dizer mais 2 coisas. Uma delas tem a ver com o plano de tratamento climático, e outros, eu bem sei e conheço que o próprio Governo tem desenvolvido uma política que eventualmente culminará, segundo as palavras do Primeiro-Ministro, numa massificação dos equipamentos informáticos e dos acessos à internet para todos os alunos. Eu espero que isso venha a acontecer, mas acho que era importante colocar a questão e foi importante que o Sr. Presidente tenha respondido que a escola está a fazer esse levantamento e que o município, através até da própria comunidade, está atento e procurará uma resposta mais imediata, porque é disso que se trata. Nós todos estamos mais ou menos esperançosos que o próximo ano letivo possa decorrer com alguma normalidade, se é que vamos ter uma normalidade igual à anterior, se calhar não vamos, mas é bom perceber que este ano ainda está a decorrer e que os alunos ainda vão ser avaliados e que há um conjunto de trabalhos, relatórios e etc. que vão ter que fazer os que não vão fazer testes
e que precisam, de alguma maneira, desses equipamentos. Pronto, eu acho que isso é importante, até porque o Sr. Presidente falou aqui na assunção de responsabilidades por parte dos municípios, que não cabem inteiramente e estritamente aos municípios, e vão para lá também das suas capacidades. Eu já agora gostava de frisar que os municípios foram financiados extra para atender a esta questão da pandemia e para poderem tomar exatamente medidas que não estavam inicialmente no elenco das suas responsabilidades ou das suas competências, que vão para além disso, mas que o Governo entendeu, e a meu ver bem, porque os municípios estão muito mais próximos das pessoas e têm muito mais eficácia na transmissão de mensagens e digamos que na influência de comportamentos do que tem propriamente o Governo, e por isso eu acho que este financiamento que foi feito exatamente para esta situação também poderá ajudar as câmaras municipais a tomarem essa atitude. Agora, relativamente e para finalizar, relativamente ao Centro da Cultura, o Presidente conhece, vai às reuniões, eu conheço as normas todas relativamente a esta questão do plano que a própria Segurança Social delineou para estabelecer equipamentos de retaguarda para acolhimento de segunda linha, relativamente a idosos e a outro tipo de população. Mas essas normas também prevêem um conjunto de outras responsabilidades que eu não vi aqui frisar, e é isso que me preocupa. Eu não me preocupa nós termos estabelecido um centro de acolhimento no pavilhão, termos pedido ajuda ao Exército, termos lá os meios físicos para atender a qualquer necessidade. Mas o plano da Segurança Social também diz que se estes centros servirem para acolher idosos dos lares, há uma percentagem de funcionários dos lares que os têm que acompanhar. Sim, também sim. Diz que uma parte do apoio deverá vir ser dado por funcionários da autarquia. Os funcionários da autarquia, sobretudo os que estão nas escolas, têm a consciência que podem ser chamados para prestar auxílio a pessoas nestas circunstâncias, doentes, sem mobilidade, têm que estar absolutamente protegidos e que eventualmente é formação para o fazerem. As pessoas estão conscientes disto, é porque a medida em si, eu estou de acordo consigo, as populações têm reagido muito bem a isto. E, portanto, veem que os municípios estão a criar condições, os municípios estão no terreno, eu quanto a isso não tenho dúvida absolutamente nenhuma, e já lhe disse várias vezes, e tenho dito publicamente que saúde, trabalho, em concreto, que o município de Alpiaça tem feito, portanto, não tenho dúvidas disso. Agora, isto é muito mais complexo e os próprios planos da Segurança Social, que terão que ser articulados e que já deveriam, do meu ponto de vista, vir a ser articulados com os municípios, têm essas componentes todas. Eu não sei se as pessoas estão cientes exatamente disso. Eu não sei se as nossas entidades, as nossas IPSS do Conselho em concreto, têm capacidade, se nós tivéssemos que ativar aquela estrutura, se têm capacidade nos seus funcionários para os deslocar, alguns deles, com os idosos que eventualmente tivessem que ir para ali. Também não sei se os funcionários da autarquia, ou se a autarquia tem condições para pedir aos seus funcionários, pedir neste caso nem é pedir, porque aquilo a norma o que diz é que é uma indicação obrigatória, se os funcionários da autarquia têm a noção que podem ser chamados para fazer este apoio e que tipo de apoio é que vão fazer. São essas questões que eu estava a colocar, isto para desmistificar um bocadinho aquilo que se pretende dar a ideia, que eu acho que é uma ideia de falta de segurança, exatamente, porque estas coisas são muito mais complexas do que aquilo que à partida, isto aparece bem nas redes sociais, aparece bem na televisão, aparece bem em todo lado. Os políticos vão para a frente, carregam com as coisas, aparecem a fazer, isto é tudo que as pessoas gostam de ver. Eu não tenho dúvidas nenhuma sobre isso. Agora, o que eu questionei foi a eficácia, não só a eficácia dessas estruturas, mas e, sobretudo, a prioridade
que os municípios deviam dar, no meu ponto de vista, isto é a minha opinião pessoal, que os municípios deviam dar a um conjunto de outras coisas relativamente a esta em concreto. Como lhe disse, eu não quero desmerecer esta atitude nem esta posição. Foi decidido assim, está decidido assim, está bem decidido, não há problema nenhum. A questão é que eu acho, ou melhor, eu tenho a certeza que a eficácia desta decisão é uma eficácia diminuta relativamente àquilo que as pessoas esperam e às expectativas que colocam. É só isso. Muito bem. Então, pronto, eu percebo e as preocupações e também as tenho, não é? Eu também as tenho, também tenho essas dúvidas todas. Acho que não há ninguém no Executivo que não as tenha. Nós todos, mas isso é em relação a qualquer medida, não é? A qualquer medida. Até porque a tal imprevisibilidade da situação também acaba por nos remeter para essa situação de dúvida em relação a praticamente tudo. Agora, não podíamos deixar de também aqui nesta matéria, não podíamos deixar de assumir a nossa responsabilidade, que é de colaboração, que é de criação de algumas condições, aquelas que nos são possíveis, neste momento, não é? Para que se cumprisse o tal plano de contingência da Segurança Social e onde está também esse conjunto, não é? Esse conjunto de responsabilidades relativamente ao que decorrem da lei que foi aprovada agora já neste contexto, não é? De crise sanitária, né? Portanto, onde estão definidas as responsabilidades de cada entidade, mesmo ao nível do apetechamento com o pessoal, do apetechamento e de pessoal de cada entidade. Portanto, agora esse trabalho terá que ser feito como se foi feito já noutros momentos, inclusive o garantir a vontade e a determinação, o empenho das pessoas, no caso dos funcionários do município, que não temos tido razões para reparos, não é? Esmagadoramente a resposta tem sido positiva, inclusivamente, estava-se a falar aqui dos funcionários da escola, inclusivamente houve um conjunto de funcionários que se disponibilizaram para prestar serviço no centro de saúde, né, de atendimento, de limpeza, etc., ao centro de saúde. Portanto, foi-nos solicitado por parte do ACES, por parte da própria Unidade de Saúde Familiar, da Direção da Unidade de Saúde Familiar, portanto, e nós, com a direção da escola, procurámos fazer esse contacto, essa sensibilização, e tivemos um conjunto de pessoas que se mostraram interessadas e depois até foram utilizadas, entre aspas, não é? Foram apenas afetadas 2 pessoas, portanto, que era aquilo que eles precisavam de facto, mas havia um conjunto de outras pessoas disponíveis. Portanto, é claro que para essa situação, nós também, como se compreende, estando nós aqui a trabalhar nessa possibilidade, também não se trata de criar cenários enfim, que possam até criar alguma preocupação acessória, não é? Mas estamos a trabalhar nisso e eu penso que a resposta, se formos chamados, como esperamos não ser, mas se formos chamados a ter que dar essa resposta, penso que o município estará em condições. Muito bem. Então, íamos entrar no período, entrar na ordem de trabalhos. E eu aqui pedi a vossa compreensão, já temos, está aqui o cronómetro a rodar, já temos 1h54, eu penso que isto é desde a ligação, não é, inicial, deve ter começado logo a contar. Como? Tens que... A minha parece 54. Então deve ser a hora em que nos ligamos. Mas pronto, vamos então, e tendo em conta também as outras obrigações que vocês têm, sobretudo, vamos acelerar talvez aqui esta parte da ordem de trabalhos. Alguns assuntos penso que também serão relativamente simples de resolver. Então, temos como ponto 1 a ata
da última reunião de Câmara, da reunião realizada no dia 25 de março de 2020, já foi realizada por videoconferência e estivemos todos presentes, portanto todos poderemos participar e votar esta ata. Perguntava-vos se tinham alguma proposta de alteração. Eu tenho aqui umas correções, Presidente. Sim, sim. Posso? Sim, sim. Pronto. Então, são coisas pontuais. Na página 3 de 15, Sim. na última frase, diz-se que se vive um momento singular na vida das pessoas. Eu sugeria que ficasse ponto final e depois referiu que, a partir do seu local de trabalho... Na vida das pessoas, ponto final. Ponto final. E depois referiu que, a partir do seu... Exatamente. Muito bem. Depois, já agora, página... O Celestino... é a doutora Carla, não é? A doutora Carla que está a fazer... que está a secretariar a reunião, não é? Sim, sim. Estou a tomar nota, sim. Pronto, está bem. Muito obrigado. Agora, na página 4... Olá, doutora Carla. Na página 4, na segunda frase, começa com cidadãos e diz cidadãos em comum. E seria em geral. Pronto. Cidadãos depois, em geral. Em geral, certo. Depois, na mesma página, a contar do fim desse parágrafo, na 7ª frase, a contar do fim, começa a contribuir. Não sei se estão a ver. Se calhar ir por linhas, não era mais fácil? Pronto, é na 7ª linha. 7ª linha. A contar do fim do parágrafo. Sim. A contar do vereador António Moreira. Sim. Pronto, e a frase começa a contribuir. Essa linha. Isto é a mesma página, página 4. Pronto. E depois, cá em baixo, diz vereador António Moreira. Sim. Né? No final do parágrafo, se contarmos para cima, é na 7ª. A contribuir para a saúde de todos. Exatamente. A contribuir para a saúde de todos. E não para a sua saúde e saúde de todos. Para a saúde de todos. Epá, eu não estou a encontrar isso. Não consigo. Presidente, estamos na página 4. Sim. Pronto. E está, vereador António Moreira, sim. Sim, mas é o primeiro vereador António Moreira. Estão dois, não estão? Está um em cima. Sim. Pronto. Nesse parágrafo, se andar para cima... se contar para cima. Exatamente. Sim, está bem. Eu estava a ver cá em baixo. Pronto. A contribuir para a saúde de todos. A saúde... Contribuir para a saúde de todos, sim. Tirada para a sua saúde. Exatamente. Depois, na página 8, no primeiro parágrafo, começa com a vereadora Sónia Sanfona. Na última linha desse parágrafo, diz luta contra o seu uso. Sim. Com informação sem ser em papel, considerando também que eu acho que luta contra o seu uso não fica bem e ficava melhor o objetivo da desmaterialização. Isto não é bem uma luta contra o uso do papel. Considerando também... o objetivo da desmaterialização. Sim, muito bem. Depois, a luta contra o seu uso. Sim. É a mesma coisa, mas pronto. Sim. Depois, na página 9, no penúltimo parágrafo, que começa com a vereadora Sónia Sanfona,
Portanto, essa é a primeira frase, 1, 2, 3, 4. Na quarta, que começa com mas pretende saber, diz se está prevista ou não a climatização, quer para o frio, quer para o calor. Eu acho que fica melhor a climatização das salas. Se está prevista ou não a climatização das salas, quer para o frio, quer para o calor. Sim, sim. Depois, na frase abaixo, diz, sabendo-se que alguns dos blocos são virados ao sol da manhã. Eu ia pôr a nascente. Sim. Pronto. Depois, na página 11, o segundo parágrafo também começa com a vereadora Sónia Sampona, referiu que fica confusa. Eu queria colocar, referiu que não entende. Que não entende quando? Que não entende quando se avança com obras. Pronto. No parágrafo imediatamente a seguir, que começa com o Presidente retorquiu, na frase abaixo diz, a vereadora respondeu que isso pressupõe que fique feita uma pré-instalação para águas, para esgoto e para canalizações. Não foi isto que eu disse que ficasse uma pré-instalação para a colocação do AVAC. Porque é claro que para águas, esgotos e canalizações há de lá ter que estar no projeto. Pois deve ter havido aqui alguma referência, mas a ideia estávamos a falar... Sim, nós falámos sobre o resto, exatamente. E pronto, eu não tenho mais... O AVAC. Eu não sei, a doutora Carla está a apanhar... Sim, estou a apanhar. Muito bem. Mais alguma proposta? Não, Presidente. Não? Não. Então, considerando as propostas de alteração, eu ponho à votação esta proposta de ata. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Entramos no ponto 2. Trata da eventual ratificação do voto do Presidente da Câmara de Alpiarça à proposta de alteração ao tarifário aprovado para 2020 pelas Águas do Ribatejo. Este voto foi tido na reunião da Comissão de Parceria das Águas do Ribatejo do dia 28 de março de 2020. Portanto, no fundo, são um conjunto de medidas que pretendem vir ao auxílio das necessidades das famílias, das empresas, das instituições. Isto tem um impacto estimado de cerca de €500 mil nas contas da empresa intermunicipal, Águas do Ribatejo. Terá, à partida, isto se não houver uma alteração imprevisível da realidade. Portanto, terá um efeito durante os próximos 3 meses, os 3 meses a contar do início da declaração do estado de emergência, e, portanto, tem a ver exatamente com a isenção para quem foi atingido em termos económico-financeiros pela crise que se sucederá a esta crise sanitária. Portanto, na isenção, dizia eu, nas tarifas fixas da água, de acordo com aquilo que está aqui na proposta. Portanto, depois também, se houver alguma questão mais concreta, poder-se-á abordar. Portanto, mas como disse, o levantamento que foi feito em termos de impacto apontou para cerca de €500 mil, perto de €500 mil. É evidente que eu penso que, e foi essa a avaliação que se fez na Comissão de Parceria, consegue desta forma dar-se resposta
ao essencial das necessidades, não é, das famílias, das empresas, das instituições sem fins lucrativos, não pondo, pelo menos é essa a previsão, não pondo em causa a própria sustentabilidade da Águas do Ribatejo. Embora, como também compreenderão, este momento, pelo decréscimo, pela desaceleração da atividade económica e eventualmente até de outros tipos de consumos, a própria receita da empresa será diminuída desde logo, não é? Agora, como é evidente, sendo uma preocupação de todos os autarcas e, no fundo, presida a própria lógica da empresa, as condições em que se presta o serviço à população e exatamente a necessidade de cada um em cada momento, era inevitável que se propusesse um conjunto de medidas de apoio às populações. Portanto, e é isso que aconteceu, quer com as águas do Ribatejo, quer com a Ecolesíria, no caso a Ecolesíria e a Resiurb, no caso da recolha e tratamento dos lixos, portanto, que vem depois aí nos pontos seguintes, e até também, claro, a própria preocupação de cada uma das câmaras municipais relativamente às suas próprias taxas e tarifas, não é? Também há um ponto aqui relativamente a isso, no caso da Alpiarce. Portanto, coloco à discussão e à vossa consideração esta proposta genérica das Águas do Ribatejo. Eu não tenho questões e estou preparada para votar. Posso? Sim, Sr. Vereador. Presidente, eu ligo a atenção e registro com agrado a situação a posição das Águas do Ribatejo em colaborar com as pessoas. Mas deixa-me deixar algumas dúvidas. Não gostava nada de ter sido inserido nos documentos que recebemos as normas em que as pessoas podem candidatar. Depois diz que serão considerados os pedidos que forem feitos até dia 30/6. Até 30/6 a 30 de junho. Pergunto eu, e depois os benefícios que as pessoas vão, se tiverem direito, vão ter, vai ser a partir no mês 7, 8 e 9, em meses que a gente espera já que não vão, que já estejam com a situação normalizada. Deixa-me aqui umas dúvidas, essa situação. Eu acho que é abril, maio, junho. Não. Eu acho que é abril, maio, junho, não tenho a certeza absoluta. As candidaturas são feitas até 30/6. Nestes meses agora de abril, maio e junho não se vai pagar água e fica à espera. Pois, exatamente, porque está suspenso o pagamento. Está suspenso o pagamento. Está suspenso o pagamento. Para toda a gente. Exatamente. Desculpe. Aliás, os próprios balcões estão neste momento encerrados ao público. E as pessoas que, à partida, sabem que não têm direito, podem pegar as assinaturas aonde? Vão deixar acumularem? Também está a ver. Eu penso que pode haver, eu acho que pode haver por transferência bancária, por multibanco, esses pagamentos mantêm-se. Vai aqui criar um problema de algumas pessoas que pensam que têm direito e depois não têm direito e ficam com 3 meses de água para pagar. Vai, de certa maneira, dificultar. Por isso, penso que aqui não... Vamos lá ver, Presidente, Moreira, sim, as pessoas sabem, à partida, que podem vir a ter direito ou não, mas sabem que têm uma conta de água todos os meses. Se a vão ter que pagar ou não, é outra questão. Agora, como as pessoas gerem a sua vida, é saberem que naquele mês também teriam uma conta de água para pagar. Agora, podem vir a beneficiar de não a pagar, mas o que têm que contar é em pagá-la.
Pois, é isso. Sim, daí a razão... Podem não deixar acumular as pessoas. Não, daí a razão que eu digo que se viessem aqui as normas... É que não há outra forma. Mas É que eu acho que não há outra forma. Peço desculpa, as normas estão no site. Exatamente. Claro, Estão no site. claro. E quantas centenas de pessoas de Alpiaça não conseguem consultar o site para ver isso? Mas isso. acabamos por estar... Se mandam as pessoas para casa, não é? Se mandam fechar os serviços. Quer dizer, só se for outra vez as câmaras municipais a irem à porta das pessoas, fazerem... Com quem? Com os que andam a distribuir a comida? Só se fosse isso, não é? Não, eu percebo aqui, há preocupações, mas... Eu vou-lhe falar num caso concreto, porque é que estou a fazer esta pergunta que foi feita a mim pessoalmente e eu não sou responder. Uma pessoa que me disse que se dirigiu a uma instituição bancária por causa da questão da renda e que tinha direito, mas depois, nas normas para ter direito a essa isenção ou suspensão de pagamento da renda da casa ou da prestação da casa, vinha lá umas 2 ou 3 normas que deixou logo sem direito. Está a ver o que é que eu estou a dizer? Sim, sim. E a pessoa perguntou-me essa conversa e eu fiquei a olhar para a pessoa, esteja sensato que eu vou apontar ao Sr. Presidente, que ele também, eventualmente, também não estará. Mas renda como? Renda... Não, eu estou a falar de um caso particular. Neste caso só da água. Não, eu estou a falar de um caso particular. Nesses benefícios que há, nas pessoas que têm empréstimos bancários, Sim. E que se podem candidatar a não pagar durante 1 ou 2 ou 3 meses, veja se percebe. Dirigem-se à instituição bancária e chegam lá. Depois as normas, há lá 2 ou 3 cláusulas das normas que não lhes permitem. Pois. Sei lá, basta ter uma dívida à segurança social, por mais pequena que seja, uma dívida às finanças, por mais pequena que seja, e a pessoa pergunta, e este caso pode suceder também nas águas do Ribatejo, onde eu não sei explicar. Não, mas isto agora a única forma é esta, tem que se remeter para a consulta das normas no site. Vou ver no site, pois. E aqui, no fundo, é uma quebra de 1/3 do rendimento. Basicamente é isto. Há pessoas que até já estavam incluídas na tarifa social, portanto, já tinham também a isenção das taxas fixas, não é? Da tarifa fixa, do contador, no fundo, não é? Agora, isto não há outra forma, quer dizer, as pessoas têm que, em caso de dúvida, podem ligar para a Câmara e a Câmara também, se ligarem para aquele número de atendimento da Câmara, depois aqui procurar-se-á encaminhar e esclarecer a dúvida. Mas enfim, quando é pessoas que têm condições para aceder à internet, é melhor dar-lhes o endereço e as pessoas consultam lá as condições. Portanto, e têm que instruir o processo até 30 de junho e depois os processos serão avaliados e depois as pessoas nos meses seguintes terão esse desconto relativamente a estes meses do estado de emergência. Sim. Percebi. Muito bem. Então, vou pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade a ratificação do voto favorável do Presidente da Câmara. Depois, no ponto 3, temos uma proposta para a atribuição das bolsas de estudo a estudantes do ensino superior do Concelho de Alpiarça para o ano de 2019-2020. Até eu pedia ao vereador João Pedro, então, para apresentar sucintamente este ponto. Ora, esta proposta vem na sequência de todo o processo que se desenvolveu para a atribuição das bolsas de estudo, em que, portanto, o regulamento de atribuição de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior de Alpiarça prevê o apoio a estudantes do ensino superior residentes no Concelho de Alpiarça. Portanto, estas candidaturas foram apresentadas entre os dias 24 e 29 de novembro de 2019. Foram recebidas 32 candidaturas. Foram admitidos 26 candidatos, excluídas 6 candidaturas, portanto, conforme o anexo por os requisitos previstos no regulamento, designadamente os casos foi de não cumprirem os 90% de aprovação no ano anterior, de todas as disciplinas, outros que os cursos não se enquadram no regulamento que apenas atribui bolsas
aos cursos que conferem grau de licenciatura e outros também por excederem o rendimento previsto na atribuição das bolsas. Esta mesma lista foi divulgada a todos os candidatos no dia 13 de março de 2020 e, portanto, esses mesmos candidatos dispunham de um período de 5 dias para contestar ou para apresentar, portanto, para se pronunciarem caso não concordassem com a lista provisória e, portanto, com o que estava previsto. Este encargo corresponde ao valor de 10 mil euros, tem o referido cabimento e, portanto, neste caso a proposta vai no sentido de se atribuir estas bolsas de estudo de acordo com a listagem anexa, portanto, conforme que faz parte também da proposta. Entendido. Muito obrigado. Então, abro aos seus vereadores a discussão. Nada a dizer, Presidente. Eu não tenho questões. Não há? Também não tenho questões. Não tenho questões também. Posso pôr à votação? Sim, sim. Muito bem. Então, de acordo com a explicação do Sr. Vereador João Pedro Arraiolos, ou na sequência dessa explicação, vou pôr à votação esta proposta de atribuição de bolsas para 2019-20. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Depois, o ponto 4, trata-se então de ratificar o despacho do Presidente da Câmara Municipal que aprova a isenção de taxas e rendas. Portanto, o despacho é de 23 de março. E estamos a falar de rendas, isenção do pagamento de rendas mensais de habitação, propriedade do município situado no concelho de Alpiarça, isenção do pagamento de rendas mensais dos espaços comerciais, propriedade do município, isenção do pagamento de rendas mensais dos encargos concessionados, dos espaços, concessionados pelo município e a isenção do pagamento das rendas das lojas do mercado municipal. Portanto, isto basta a ratificação da Câmara para estas isenções. Depois temos um ponto 2 que aponta para a submissão desta matéria à Assembleia Municipal, ou seja, a aprovação da isenção do pagamento das taxas de utilização do espaço público para esplanadas, bem como a isenção do pagamento das taxas de ocupação das bancas do mercado municipal e a isenção do pagamento dos terrados no mercado semanal, Praça Velha. Portanto, estes 3 pontos teriam que ser depois submetidos, se forem ratificados pela Câmara, terão que ser submetidos à próxima sessão da Assembleia Municipal. Portanto, fica também aqui ao vosso critério. Estas medidas também já foram comunicadas e comunicadas também aos seus vereadores, logo na altura. Exatamente. Posso pôr à votação? Pode, Sr. Presidente. Sim, pode pôr à votação. Nós manifestámos logo desde o primeiro momento a nossa concordância e, portanto, exatamente. Pode colocar à votação. Muito bem. Então, ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Depois, temos uma proposta no ponto 5, agora relativa à Ecolesíria e à Resiur também, para alteração temporária e excepcional do tarifário a praticar pela Ecolesíria, empresa intermunicipal, na sequência do contrato de gestão delegada, face às medidas de apoio a implementar derivadas da pandemia do Covid-19. Portanto, no fundo, trata-se também, à semelhança das outras, de ratificar o voto favorável do Presidente da Câmara na Assembleia Intermunicipal da Resiur, que se realizou, estava aqui à procura da data, mas que se realizou, bem, não tenho agora aqui presente, mas foi em março também, logo na sequência
da reunião das Águas do Ribatejo, até porque aqui também, no fundo, foi decidido aplicar as regras que foram acolhidas nas Águas do Ribatejo. Até porque as Águas do Ribatejo fazem a coleta, não é? Porque o pagamento é feito na fatura da água, fazem a coleta e depois entregam aos municípios e, neste caso, também à Ecolesíria, no caso de Almeirim e de Cruz, que têm o sistema integrado, e, portanto, as condições vão ser nos mesmos moldes das Águas do Ribatejo e, portanto, contando com a colaboração das Águas do Ribatejo nesta matéria. Portanto, ponho à vossa consideração também. Nada ao pôr, Presidente. Eu também não tenho dúvidas. Muito bem. Então posso pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Depois, temos no ponto 6 uma proposta para emissão de certidão de destaque para o processo de obras número 55 de 2020 foi entregue a proposta, bem como a informação técnica do Gabinete de Obras, da senhora engenheira Carla Cunha. O requerente é o senhor António, são duas pessoas, António Santos Correia e Joaquim do Rosário Batista. Trata-se de um terreno no Frade Baixo. Portanto, eu pedi à engenheira Carla para, também de forma muito sucinta, apresentar este ponto. Senhora engenheira. Então, foi um pedido de emissão de certidão de destaque, formulado pelos dois senhores a quem o Presidente já se referiu. O prédio situa-se no Frade Baixo, dentro do perímetro urbano, e não há inconveniente nenhum a ter a certidão, porque os dois prédios resultantes da presente operação de destaque confrontam com arrumamentos públicos, que é a condição que tem que obrigatoriamente ser satisfeita. Tendo ela sido satisfeita, não vejo nenhum inconveniente técnico na emissão da certidão solicitada. Muito obrigado. Alguma questão? Então, a proposta... Não? Bem, então a proposta é no sentido de aprovarmos a emissão da certidão pretendida, de acordo com a informação técnica e explicação. Também, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Depois, no ponto 7, já falámos aqui dele, é exatamente o plano de contingência para a infecção pelo novo coronavírus em edifícios do município, portanto, e para os serviços do município de Alpiarça. Portanto, vem para conhecimento. Não sei se há alguma questão. Posso apresentar? Eu não tenho grandes questões, tenho algumas questões pontuais da leitura que, assim, ao correr da pena, eu não li isto com muita profundidade. Mas julgo que a maior parte das questões que eu tenho para colocar tem a ver com o facto do plano ser dinâmico e, portanto, estarmos a falar aquilo que consta inicialmente, até como introdução. Já houve alterações, é verdade. A esta altura já está ultrapassado e pronto. Pronto, este é o Mas, inicial, eu acho que... Depois há também um plano de operações ou operacional que foi aprovado, neste caso... por mim, enquanto Presidente, mas já houve aqui alterações, até porque depois o próprio Gabinete de Proteção Civil, de Segurança e Prevenção, tem feito atualizações, proposto atualizações regulares. Se calhar pode aqui falhar alguma coisa, podia ter enviado também para vocês, mas por lá... Eu julgo que... Não, pronto, da minha leitura, os aspectos fundamentais julgo que estão aqui vertidos e, apesar deste pequeno senão, que é exatamente isto, por se tratar de um plano dinâmico, de certeza que ele já há de ter sofrido alterações para se adequar à realidade do momento, e eu julgo que é importante que essas alterações
vão sendo colocadas sistematicamente no plano, até para nós, quando o consultamos, sabermos que ele está minimamente atualizado, dentro do que é possível. Pronto. Há aqui uma situação pontual, que não é nada de extraordinário, e que é uma questão que também pode ser corrigida com essas atualizações, digo eu, e que não impede a aprovação do plano. Na página 24, relativamente aos registros biométricos, isto é um preciosismo. O que se diz aqui é o registro biométrico de assiduidade e pontualidade é efetuado apenas através do reconhecimento facial de cada trabalhador. Aquilo que deveria dizer, do meu ponto de vista, é que, se é isto que se pretende, o registro biométrico de assiduidade e pontualidade fica suspenso e, portanto, não é efetuado, porque o registro biométrico é feito por impressão digital, certo? Não. É feito por impressão digital. Não. Já é assim, por reconhecimento facial, por isso podemos manter. Então não tem... Porque já é feito desta forma. Sim, o mecanismo que nós temos é o reconhecimento facial. E foi por isso que se manteve. Muito bem, porque o que diz aqui é que é efetuado... É em todo lado, não é por... Já é, sim. Por reconhecimento facial. Então, não é preciso dizer apenas. O que diz a frase é que o registro biométrico de assiduidade e pontualidade é efetuado apenas através do reconhecimento facial. O que eu julgo que é correto dizer-se é, então, se ele já é assim, o reconhecimento biométrico de assiduidade e pontualidade é efetuado através do reconhecimento facial do trabalhador. Porque o apenas é que me colocou a dúvida se se o registro biométrico era por impressão digital e agora passava a ser só por reconhecimento. Mas se já deveria ser. Isto é um preciosismo, não é nada de essencial. Pronto. Chamou-me a atenção só isso. O resto eu não tenho questões a colocar. Muito bem. Portanto, isto também vem só para conhecimento, mas depois faço chegar isso, pode ser. E vou pedir aos serviços para que atualizem todas... Sim, Presidente, no fundo... Atualizem num único documento todas as alterações que já foram produzidas. Pronto, no fundo eu acho que o que a frase quer dizer é isso mesmo, é que nós só usamos este mecanismo de reconhecimento e, portanto, não há aqui... Pode estar escrita de uma forma, se calhar, menos perceptível, mas aquilo que eu acho que se quer dizer é precisamente isso. No município de Alpiarça, o registro é efetuado apenas através deste mecanismo de reconhecimento facial. Portanto, o apenas creio que era nesse sentido. Sim, está bem. Não existe mesmo outro, portanto, não há. Exato. Exclusivamente, mas isso é uma questão... Mas eu percebo a lógica, não é? Portanto, isto pode até dar a entender... Claro, sim, levantou uma dúvida, foi... Sim, é exclusivamente. Portanto, mantém-se este mecanismo porque é o único que temos, é isso. Certo. Muito bem, então foi dado conhecimento, muito obrigado, foi dado conhecimento deste plano e passaria para o último ponto da ordem de trabalhos, que trata de uma alteração da licença de operação e loteamento número 1 de 2001. É a firma Dictes Limitada e este loteamento é aqui em Alpiarça, na Vila, na Rua da Escola. Eu pedia à engenheira Carla Cunha para apresentar também de forma sucinta este ponto. Faz favor. Como já foi dito, trata-se então da alteração da licença de operação do loteamento. O loteamento teve início em 2001, com a consequente emissão do alvará de loteamento em 2005, e esta presente alteração pretende alterar a mancha de implantação das construções a edificar, tanto no lote 1 como no lote 2 do referido dos lotes do loteamento, em que no lote 1 também, tanto no lote 1 como no lote 2, em todos os lotes é admitida a construção de moradias unifamiliares com 2 pisos. O que se pretende para o lote 1 é que se passa a admitir que se passa a admitir a construção de moradia apenas com 1 piso, e aumenta-se a área de implantação dessa moradia, assim como a área de construção. Para o lote número 2, a pretensão é a manutenção dos 2 pisos, mas a alteração da mancha de implantação.
e a mancha de implantação tem uma alteração na sua configuração que, em termos de quantificação de áreas, se traduz numa variação muito pequena, cerca de 6, 7 metros quadrados a menos. É sobretudo isto, mantém na mesma os 2 pisos, é sobretudo disto, não é só isto que trata o pedido de alteração da operação de loteamento. Tá. Muito bem. Então, eu abri a discussão. Isto também fica um bocadinho limitado, porque a gente não tem aqui plantas, não é? Pois eu posso tentar mostrar-vos aqui pelo ecrã a alteração que se pretende em termos de desenho, mas não sei se vai ser perceptível para vós. Bem, então vamos ver quais são as dúvidas, se faz sentido. Eu não sei como é que isso se faz, mas... Senhores vereadores. Sr. Presidente, eu não tenho nenhuma questão. Não? Se os serviços técnicos do município, viram Sim. O requerimento, se entendem não haver nenhum obstáculo a que ele seja aprovado e se estão reunidas as condições para isso, eu pessoalmente não tenho nenhuma reserva. Muito bem. Sim, eu também não vejo inconveniente, considerando a opinião da senhora engenheira emanada do serviço técnico. Como tal, não tenho inconveniente nenhum na situação. Faltou-me referir que com esta alteração continuam a estar salvaguardados os índices de ocupação de solo, eles continuam a cumprir aquilo que está disposto no regulamento da Alpiarça, por isso mesmo não vi qualquer objeção técnica à aprovação desta pretensão. Muito bem. Então, eu ponho à votação esta proposta de alteração da licença de operação de loteamento número 1 de 2001. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, de acordo com a informação técnica dos serviços do município. E chegamos assim ao fim da reunião de Câmara por videoconferência e agradecia a disponibilidade de todos os funcionários do município, todos os técnicos e também, claro, a presença e a contribuição da senhora vereadora, dos seus vereadores para a reunião, desejando-vos a continuação de um bom trabalho.